Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Isso porque, para os empregadores, esse instituto é considerado uma revolta, uma rebelião. E para os empregados, é um direito constitucional que assegura a obtenção de outros direitos. Nós vamos falar hoje sobre a greve. O que é a greve? Quem pode deflagrar greve? Quais são os direitos e os deveres dos grevistas? O empregado pode ser demitido durante uma greve? Essas e outras questões nós trataremos nesse vídeo, e se esse assunto é útil para você, eu peço que você fique aqui até o final. Além disso, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos e me siga também no Instagram, que é mages.do.trabalho. Chega de papo e vamos ao que interessa. A greve, como nós conhecemos hoje, passou por uma longa evolução histórica. Lá atrás, tanto em órbita internacional quanto nacional, a greve era considerada crime e todos aqueles que a praticassem eram punidos. Atualmente, a greve é um direito fundamental assegurado na Constituição Federal, logo ali no artigo 9º. É um direito social de todos os trabalhadores. Veja que a greve é um instituto cabível apenas aos trabalhadores. Empregador, empresário, não faz greve. Se nós formos analisar a história do ordenamento jurídico brasileiro, nós veremos que em 1890 a greve era considerada pelo Código Penal brasileiro um crime. Veja que antes da previsão no Código Penal, nem mesmo a Constituição de 1824 e nem a Constituição de 1891 falaram sobre o assunto. Em 1930, na era Vargas, houve uma ampliação dos direitos trabalhistas, até mesmo para evitar futuras revoltas contra o Estado e contra os empregadores. Getúlio Vargas, então, por meio ali da consolidação das leis do trabalho, prevê vários direitos para silenciar os trabalhadores. Veja que nem mesmo a Constituição de 1934, que era promulgada, previa o Instituto da Greve. Mas em 1946, esse passou a ser um direito previsto em órbita constitucional. Nos anos que se seguiram, principalmente por conta da ditadura e até mesmo por serem as constituições outorgadas e não promulgadas, a greve foi colocada de lado e atualmente é considerada um direito fundamental, garantido inclusive na Constituição Federal, no título de Direitos e Garantias Fundamentais. É, portanto, um direito social dos trabalhadores. Veja que a Constituição, em 88, apenas delegou essas diretrizes para uma lei específica. E somente no ano seguinte é que a lei de greve foi editada. Nós podemos observar, tanto no artigo 9º quanto no artigo 1º dessa lei, que cabe aos trabalhadores decidir o momento em que a greve vai acontecer. Além disso, são os trabalhadores que decidem quais os interesses que vão ser pleiteados nessa paralisação. Veja que, embora essa seja a previsão constitucional e também legal, a jurisprudência nacional entende que não é possível nem a greve de solidariedade e nem a greve política, em que pese a doutrina também concordar que em certos momentos essas greves serão possíveis. Veja que para o TST, nem a greve de solidariedade, nem a greve política tem o condão de defender direitos relacionados ao contrato de trabalho entre o empregado e o empregador. Por isso, essas greves não seriam válidas. A greve deve ser a última hipótese buscada pelas partes para a solução de um conflito. Isso porque, antes de mais nada, é preciso que as partes tentem uma negociação coletiva, por meio de um acordo ou convenção coletiva. Caso não seja possível essa negociação, primeiramente, as partes vão tentar levar esse dissídio ao judiciário ou a uma mediação ou a uma arbitragem. Só se não for possível aqui também uma solução, é que vai ser deflagrada essa greve, que seria uma autotutela. Aqui nós colocaríamos também um lockout, mas nós deixaremos o lockout para um outro vídeo. Sendo assim,
A greve é um direito fundamental assegurado na Constituição Federal, mas é também um instrumento de pressão, de autotutela, que coloca os trabalhadores em situação de igualdade com os empregadores. Veja que a greve é um instrumento coletivo. Não existe greve individual, mas apenas grupal. Essa paralisação poderá ser parcial ou total, ou seja, ela pode abranger uma empresa, apenas um estabelecimento, apenas um setor. A greve parcial acontece quando nem todos os empregados, todos os trabalhadores aderem ao movimento paredista. Veja que aqui é preciso frisar que a greve é temporária e pacífica. Se não houver o preenchimento desses requisitos, nós estaremos diante de uma greve abusiva, portanto, sem validade. Além de ser um instituto coletivo, deve ser um instituto organizado. Isso porque o sindicato ou a comissão de negociação vão convocar uma assembleia para esse fim, com um quórum específico, onde serão tratados os temas que serão reivindicados no movimento paredista. Veja que se não há essa organização prévia, esse planejamento, esse acordo, esse concerto antes, a greve está fadada ao insucesso. Cabe mencionar que um dos requisitos para que ocorra a greve é a comunicação antecipada. Aqui nós temos duas hipóteses. Quando nós não estivermos nos referindo a serviços e atividades essenciais, essa comunicação deve ser feita com 48 horas de antecedência aos empregadores e aos sindicatos patronais. Por outro lado, quando as atividades e serviços forem essenciais, a comunicação deverá ser feita com 72 horas de antecedência aos empregadores e aos usuários do serviço. Mas você me pergunta o que seriam essas necessidades inadiáveis da população? O artigo 11, parágrafo único da Lei de Greve determina que essas atividades são aquelas que, se não forem atendidas, causarão prejuízos à segurança, à saúde e a sobrevivência da população. O TST, por meio da OJ 38, afirma que se essas necessidades inadiáveis não forem atendidas, essa greve será inválida. Veja que o artigo 10 da Lei de Greve traz como serviços e atividades essenciais os seguintes itens: tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso, controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados aos serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e navegação aérea, compensação bancária, atividades médico-periciais que se relacionem ao regime geral de previdência social e à assistência social, as atividades médico-periciais que se relacionem à incapacidade física, mental, sensorial, psicológica de pessoas com deficiência, outras atividades médico-periciais da carreira de perito médico federal que atendam às atividades e necessidades inadiáveis da população, e ainda nós temos as atividades portuárias. Veja que os sindicatos, os empregadores e os empregados estão obrigados a manter a prestação desses serviços e atividades essenciais. Se isso não acontecer, o poder público deverá assegurar a prestação dessas atividades. Além desses serviços essenciais, os grevistas devem agir de modo a preservar os direitos fundamentais de outras pessoas. Aqui estão incluídos os atos de violência, os abusos de ordem física ou moral contra os empregadores, outros empregados ou até mesmo terceiros. Acrescente-se aqui que durante a greve, os trabalhadores devem manter equipes para manutenção de equipamentos e máquinas da empresa que sejam essenciais à prestação das atividades quando do retorno ao trabalho. Qual o período para a deflagração da greve? Como já dito anteriormente, são os trabalhadores que vão decidir, por meio de uma assembleia, qual vai ser o período para deflagrar a greve, que aliás deverá ser comunicada. Todavia,
ela não vai poder ocorrer logo após a celebração de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva ou até mesmo de uma decisão judicial que tenha se referido a esse movimento. Esse tempo paralisado vai ser considerado, via de regra, suspensão do contrato de trabalho. Isso quer dizer que enquanto os trabalhadores estiverem parados, eles não recebem por esses dias. A exceção ocorre quando as próprias partes negociarem que esses dias poderão ser repostos futuramente, mediante pagamento de salário, ou que nem sequer será precisa a reposição desses dias. Se o empregador assim decidir, ele pode pagar esses dias para os trabalhadores e o contrato aqui será considerado interrompido e não suspenso. Uma outra exceção ocorre quando a greve estiver pleiteando direitos relevantes. Por exemplo, quando o empregador tem o hábito de atrasar salários, não conceder férias, 13º a todos os trabalhadores. Além disso, quando não há observância da proteção do meio ambiente de trabalho, de modo que os empregados sofram algum tipo de risco na prestação do seu serviço. Outra hipótese em que haverá a interrupção é quando o empregador não estiver cumprindo as cláusulas que foram determinadas em convenção ou acordo coletivo ou até mesmo numa decisão judicial. Nesse caso, os trabalhadores estarão protegidos. Cabe mencionar que é direito do grevista não ser dispensado durante a suspensão do contrato de trabalho. Veja que aqui não poderá caber dispensa sem justa causa, só por justa causa. E por falar nisso, a greve não é considerada falta grave, portanto, não pode ser desculpa para dispensa por justa causa. É o que entende o STF na súmula 316. Além disso, não pode haver contratação de substitutos para esses trabalhadores enquanto estiver ocorrendo o movimento paredista, exceto quando a paralisação ocorrer de forma total em serviços e atividades essenciais ou quando for necessária essa contratação para manutenção dos equipamentos e máquinas do estabelecimento empresarial. Cabe mencionar que a divulgação dessa greve pode acontecer livremente pelos grevistas e eles podem até mesmo se utilizar desse momento para arrecadar fundos. Veja que os trabalhadores que estão atuando na greve, eles podem fazer piquetes, desde que de modo pacífico, para aliciar ou persuadir outros trabalhadores a participarem do movimento. Todavia, não pode existir ato violento ou abusivo, situação em que a greve será considerada abusiva. A quem compete o julgamento de uma lide que se refira à greve? A jurisprudência entende que essa competência é da Justiça do Trabalho, com exceção dos movimentos paredistas que se refiram aos servidores públicos estatutários. Veja que até mesmo se houver um piquete que atrapalhe o ingresso de outros trabalhadores no local de trabalho ou até mesmo que prejudique a comunidade como um todo, serão analisados pela Justiça do Trabalho. É o que dispõe a súmula vinculante 23 do STF, que determina que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Mas e quando nós estivermos nos referindo aos servidores públicos? Como que acontece a greve? Eles têm uma lei específica garantindo esse direito? Os militares podem paralisar os serviços? Esses e outros assuntos nós trataremos no próximo vídeo. Desde já, se é um assunto que te interessa, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, se inscreva no canal se você ainda não fez isso e me siga também no Instagram, que é mages.do.trabalho. Até o próximo vídeo.